Congresso Online O Futuro do Direito. Entre os dias 9 e 19 de novembro, estaremos debatendo e analisando juntos as profundas mudanças que estão ocorrendo. Será que o direito está pronto para o novo, para as inovações, para o futuro? O Congresso contará com a participação de palestrantes de destaque no cenário nacional. Aguardamos você! Muito obrigada, Dani, muito obrigada pela oportunidade. Queria primeiro dar boa noite a todos, tá? Parabenizar, né, o Dr. Fabrício por essa iniciativa, né? Esse ano tão atípico. Acho que a comunidade jurídica sentia necessidade, né, de ter um congresso, de poder ter essa oportunidade de fazer esse network, ainda que seja virtual, de se atualizar, de saber o que está acontecendo. Eu acho que havia uma necessidade muito grande em relação a isso. Eu achei muito bacana essa iniciativa, né? Também queria agradecer a oportunidade, tá, o doutor Fabrício, a você, Dani, de poder aqui falar um pouco sobre a advocacia extrajudicial, que é um tema assim, que eu sou apaixonada, né? E poder trazer aqui um pouco sobre esse tema, que é o que eu gosto muito de abordar. É engraçado, né, falando essa questão de apaixonado, que eu estou lembrando quando eu estava na faculdade. Quando eu estava na faculdade, eu fui aluna do professor Silvio Capanema. E aí eu lembro que ele falava assim, no primeiro dia de aula de direito civil, ele falou assim: olha, vocês vão se apaixonar pelo direito penal, mas no final vocês vão se casar com o direito civil. E aí todo mundo riu, achou engraçado, porque o direito penal assim, é meio que gostoso, né, no início assim, da faculdade. Mas não é que aconteceu isso. Eu ainda gostava muito de direito penal, estudava muito penal. De início, eu queria fazer o concurso para o Ministério Público, porque assim, eu via na advocacia que havia uma certa limitação, porque era uma atuação, né, no momento, estou indo, gente, há 20 anos atrás, tá? Era uma atuação que não dependia apenas de mim. Eu dependia do judiciário, eu dependia do serventuário, do juiz, dos outros atores processuais. E dentro da minha personalidade, da minha forma de atuar, eu procurava algo que eu tivesse um pouco mais de liberdade, que aquele resultado dependesse da minha atuação. E aí, de início, eu procurei o concurso público, juiz, magistratura, e aí até que me deparei com um concurso para cartório. Né? Nem sabia que existia concurso para cartório. Eu ainda achava que cartório era aquilo que a gente escutava, de pai para filho. Né? E isso vem de quê? Porque na faculdade a gente não está acostumado a falar da parte extrajudicial. Na faculdade não falam de direito notarial e registral, que são os direitos que abordam a questão extrajudicial. E aí eu estava meio perdida, até no meu concurso eu não sabia como estudar, não tinha livro, não tinha curso, não tinha YouTube, não tinha um congresso para poder, de repente, me apresentar. Eu tive muita dificuldade no início, né? Consegui passar e, assim, ralei muito ali na prática, não perdendo um congresso, nada, para poder conseguir aprender e poder me aperfeiçoar e me especializar nessa área do direito notarial e registral. E aí, até meio que por conta disso, de toda essa dificuldade que eu tive, eu passei a falar um pouco sobre a advocacia judicial, porque eu via que amigas minhas que se formaram até depois de mim ainda tinham essa mesma dificuldade. E hoje em dia, gente, a gente vê que o caminho da desjudicialização é um caminho sem volta. Né? A Constituição Federal, em 88, ela garantiu o acesso à justiça. Então, o que aconteceu? O judiciário abriu a sua porta. E todo mundo foi entrando no judiciário. Só que o judiciário não estava preparado. Então ele ficou assoberbado, a justiça tornou-se morosa. E aí, de que adianta você ter um acesso à justiça se essa justiça ela vai demorar? Muitas das vezes, aquele direito, quando ele vai ser resolvido, solucionado, já não faz tanto sentido. Né? Aí vem toda aquela questão da duração razoável do processo, e começaram a procurar outros meios alternativos para que pudesse também solucionar algumas questões, alguns litígios. E nessa situação que se viveu, passou-se a se desenvolver mais mecanismos relacionados à atuação extrajudicial como um meio de desjudicialização. Agora, é importante a gente ver que a advocacia judicial, na realidade, ela já existe já de muito tempo.
ela não vem, como algumas pessoas às vezes mencionam, com o advento da Lei 11.441, né, que criou lá o procedimento do divórcio extrajudicial, do inventário extrajudicial. Ali eu diria que a atuação extrajudicial ela passou a ter uma certa, não digo relevância, mas passou a estar numa certa atenção no cenário jurídico de uma possibilidade de você atuar com a sua advocacia na forma extrajudicial. Mas já existiam antes outros procedimentos, assim como existem muitos outros procedimentos além desses que são, às vezes, os mais populares das pessoas poderem falar. Eu fiz umas anotações aqui para eu não me perder, tá? Vamos lá. Como eu te falei, e assim, essa questão que eu percebi que as faculdades ainda permanecem com essa, infelizmente, com essa lacuna de ensinar ao seu estudante, né, ao estudante do direito, de que existe também essa forma de atuar, vem dessa questão da cultura, né, Dani, que você mesmo mencionou, nossa cultura do litígio. Então, muitas vezes o advogado acha que para ele exercer a advocacia, para ele se sentir advogado, ele tem que litigar. E aí ele não sabe que tem, às vezes, outros mecanismos que podem possibilitar que ele obtenha o mesmo resultado de uma forma mais célere, menos custosa, entendeu? Que vai deixar o seu cliente mais satisfeito. Um cliente satisfeito, ele indica o advogado também conseguindo solucionar aquele processo de forma mais rápida, ele consegue receber os seus honorários mais rápidos, né? Ele consegue ter tempo, e tempo hoje em dia é um ativo que não tem valor. Pode ter tempo para poder o seu lazer, para a sua família. Então, assim, eu acho que a advocacia social ela é fantástica, né? Eu lembro uma vez, uma amiga minha, ela estava comentando comigo, a gente conversando, né? Ela é advogada, e ela estava falando lá de um processo que ela estava lá, um divórcio, que estava rolando, e no judicial já há muito tempo, e aquilo ali não resolvia, e tinha um menor envolvido. E aí, quando eu falei assim, minha amiga, por que você não fez extrajudicial? Ela falou assim, não é nada, mas está lá nos requisitos lá da lei que não pode fazer um divórcio extrajudicial quando tem um menor. Por isso que eu fui para o judicial. Eu falei assim, lá no CPC, uma resolução fala isso, mas existem outras normativas que possibilitam, dependendo do caso concreto, dependendo do estado onde você vai ingressar com essa ação, que você possa ingressar, fazer esse divórcio de forma extrajudicial, mesmo tendo filho menor. Aí ela caiu para trás. Ela falou assim, gente, mas o que é isso? Eu falei assim, pois é, Denise. O que acontece é que são várias normas, vários regulamentos, e as pessoas, às vezes, não se especializam nisso, não estudam, e, às vezes, você acaba perdendo uma oportunidade de solucionar aquilo de uma forma mais prática, mais rápida, pelo desconhecimento. Aqui no estado do Rio de Janeiro, no nosso Código de Normas, ele possibilita que seja feito um divórcio extrajudicial, mesmo havendo filhos menores, que seriam uma das condições que iriam impedir o divórcio extrajudicial, desde que as questões relacionadas à guarda, visitação e alimentos já tenham sido previamente solucionadas na esfera judicial. Então, se já houve essa solução, as partes apresentando, né, ali a sentença, o mandado, que aquilo tudo já foi resolvido, ali o tabelião ele vai consignar que essa questão já foi solucionada e ele está autorizado a realizar o divórcio extrajudicial, mesmo com filhos menores. Quer dizer, isso é algo que eu vejo, às vezes, que muitos advogados desconhecem. E eu acho que é importante, porque você saber utilizar as ferramentas que você tem para que você possa tutelar os direitos do seu cliente de uma forma mais efetiva, mais célere, eu acho isso fantástico. Uma outra situação, por exemplo, eu estou dando só umas pinceladas, porque às vezes as pessoas têm uma visão de que a advocacia judicial, que eu falei, é o divórciozinho judicial, é o inventário judicial, é o uso capião judicial, daquela forma meio que quadradinha que está ali na lei.
mas existem nuances, existem entendimentos, decisões das varas de registros públicos locais, regulamentações no Código de Norma, regulamentação nos provimentos do CNJ, que acabam, toda essa teia de regulamentação que tem, possibilitando outros caminhos que você, a princípio, você acha que não tem. Vou dar um exemplo pessoal. Tá? Meu pai faleceu esse ano, e ele deixou um testamento. E todo mundo sabe que um dos requisitos para o inventário extrajudicial é que não haja testamento. Não é isso? Só que eu pretendo, né, estou ainda no procedimento, fazer o inventário de forma extrajudicial, porque eu sei que pode ser feito assim, e eu quero resolver isso de uma forma mais célere. Né? Então, como assim, Renata? Tem testamento e vai fazer um inventário extrajudicial? Aí é aquilo, é conhecer a lei, né? Conhecer os regulamentos locais, posicionamento da corregedoria e tal. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, existe uma autorização no nosso Código de Normas e veja bem, tanto isso que eu falei do divórcio extrajudicial com filhos menores, como o que eu estou falando agora, do inventário extrajudicial com um testamento, que a princípio você, numa situação dessa, você como advogado, você já exclui a via extrajudicial e já caminha direto para a via judicial, existe essa possibilidade não só no Código de Normas do Rio, como em alguns outros códigos de normas de outros estados. Então, é importante o advogado, quando ele vai atuar no seu estado, ele ter um conhecimento do Código de Normas local para poder saber se existe ali outras possibilidades para ele poder atuar de forma extrajudicial. Então, aqui no Código de Normas do Rio, existe um artigo expresso que ele permite que, havendo um testamento, você forme um procedimento híbrido, onde você vai fazer o registro, a aprovação e o registro do testamento de forma judicial, e após ser feito essa formalidade, o juiz autoriza que você faça o inventário, né, a partilha de forma extrajudicial, o que torna tudo muito mais rápido, muito mais célere. E aí aquilo, né? Eu que estou muito acostumada com essa parte do extra, eu meio que, sim, fiquei um pouco desconfortável nessa situação de depender do judiciário. E aí acabou que eu me lembrei, na época que eu, advogada, o porquê que eu optei na época, porque não tinha toda essa possibilidade que tem hoje, né, de exercer, entendeu? De atuar na minha forma no direito de uma outra posição, né? Distribuiu lá, né, o pedido do cumprimento da distribuição, a juíza colocou lá um despacho para que o cartório certificasse o recolhimento das custas. E demorou 30 dias para o cartório judicial certificar que foi juntado o recolhimento das custas. Gente, veja bem, tudo bem que dessa forma não teria como fugir dessa questão, mas isso é uma praxe, isso aí é o dia a dia do advogado. Quer dizer, você, às vezes, para um cumprimento de algo muito, muito simples, demorou 30 dias, às vezes 60, às vezes muito mais, ainda mais agora nesse período de pandemia, e você fica ali naquela pendência do serventuário, porque às vezes também está muito assoberbado, são muitos processos, é o juiz, é tudo. Então, você poder se recorrer do extrajudicial, eu acho que é um caminho que o advogado que está antenado, o advogado do futuro, ele que ainda não atua, ele precisa olhar com mais carinho. Até porque isso, como eu disse, é uma via sem volta, né? Bem, vamos... Eu estou com quanto tempo, Dani? Que eu já falei? Você pode me passar aí? 3 minutos. 3 minutos. Falta 3 quanto tempo? minutos. Desculpa, não ouvi? 3 minutos, certo. Então, a gente acaba se perdendo um pouco, né? Mas, enfim, o que eu gostaria de trazer aqui é que existem muitas formas de atuação extrajudicial que não são apenas aquelas formas quadradinhas, aquelas formas que a gente está um pouco, meio que hoje em dia vendo, né? Como eu te falei, um divórcio, um inventário, uma uso capião.
existem esses procedimentos, como existem outras possibilidades de um reconhecimento de paternidade, até de uma recuperação de crédito. E aí, só finalizando essa recuperação de crédito, pegando um gancho nessa questão do futuro, tá? Recuperação de crédito de forma extrajudicial. Você, quando tem um cliente que está ali querendo recuperar um crédito, que tem alguém devendo, um locador que está com seu inquilino que não pagou o aluguel nessa pandemia, e ele quer receber, ele quer cobrar, você quer entrar o quê? Com uma ação de despejo, né? Você quer ali cobrar o quê? A ação, né, para poder cobrar os aluguéis que estão pendentes. Por que você não tenta, antes dessa forma judicial, dessa forma de litigar, dessa forma do litígio, você não tenta solucionar isso de forma extrajudicial com um protesto? Porque o protesto, ele não é apenas de títulos, ele é de outros documentos de dívidas. Então, você tendo um contrato, apresentando esse contrato, apresentando uma planilha com aquilo que está sendo devido, você pode levar no cartório de protesto e você vai ter uma possibilidade de obtenção daquela dívida, de solucionar aquele débito de uma forma muito célere, às vezes em 3 dias, coisa que no judiciário, né, isso seria inviável, porque o cartório de protesto ele tem um procedimento muito célere. E como um dos efeitos dele é uma coerção moral do devedor, que ao ter registrado no seu nome a inadimplência daquela dívida, ele acaba tendo restrições no comércio, né? Ele acaba se movimentando para poder conseguir pagar aquilo. Tanto é que, de acordo com o Instituto de Protestos do Brasil, eles conseguem resolver mais de 60% dos títulos dos documentos de dívidas que são apresentados para protesto. Então, já pensou, antes de ingressar com a ação, você primeiro protestar, porque às vezes você já consegue resolver aquilo, para só depois, não conseguindo, você ingressar com a ação? Seria muito interessante, né? Tanto é essa experiência exitosa em relação à recuperação de crédito no protesto, que hoje em dia é possível você protestar uma CDA, né? O poder público se valendo dos cartórios de protesto para ele poder conseguir recuperar os seus créditos, e que existe hoje em tramitação um projeto de lei onde projeto de lei 6204 de 2019, dentre outros projetos de lei que tratam de outros temas para serem desjudicializados, mas esse projeto de lei ele trata da desjudicialização da execução civil, onde, né, em razão dessa cultura de litígio, dentre outras coisas lá mencionadas, ele vai acabar exigindo que você, antes de você cobrar uma dívida, antes de você executar uma dívida, você primeiro passe pelo cartório de protesto. E só depois, que não conseguindo ali resolver, você aí sim se socorra do judiciário. Então, finalizando aqui, de uma forma breve, é importante que o advogado que está ali, que está prezando pela sua profissão, que é um advogado atualizado, e com essa perspectiva da desjudicialização, que ele passe a olhar com mais carinho para a área judicial. Eu sei que quando a gente não conhece a matéria, não teve contato na faculdade, não teve contato no estágio, a gente às vezes gera uma certa aversão, acha difícil. Eu não entendo cartório, eu não sei cartório, para que é um cartório de registro civil, um cartório de registro de imóveis, um cartório de notas. A pessoa não tem conhecimento e às vezes deixa de se utilizar de um mecanismo que poderia muito ajudar na sua advocacia. Então, eu vim aqui apresentar, mostrar algumas possibilidades. Se interessarem pelo assunto, eu abordo muito sobre essa questão de advocacia extrajudicial no meu perfil no Instagram, que é o Extrajudicial na Prática, para justamente tentar fomentar, entendeu, a atuação da advocacia da forma extrajudicial. Então, Dani, vou encerrar aqui a minha participação, agradecendo imensamente a atenção de vocês, ao convite de você, Dani, ao convite do Dr. Fabrício, e me colocando aí à disposição para quem quiser. Você pode mandar um direct lá no meu Instagram ou no caixinha de perguntas que eu sempre estou colocando, para tirando dúvidas e dando algumas orientações. Muito obrigada. Doutora Renata, a gente que agradece, né, por você ter aceitado o convite, estar participando aqui conosco do painel. O objetivo do painel é justamente mostrar as oportunidades, né, que a gente, quando a gente finaliza a faculdade, a gente não consegue observar o campo amplo e vasto que a gente proporciona. A gente fica batendo muito na mesma tecla,
E aí a gente precisa entender que aí o direito ele se reinventa. E quando ele se reinventa, a gente precisa se adaptar a ele. Não é ele que vai se adaptar a gente. E isso vai ficar muito... Assim, a gente vai solidificando isso aqui no painel, porque a gente vai dar sequência aqui com o doutor Cristiano Lázaro. E aí ele, apesar de ser um advogado criminalista aqui, baiano, bastante famoso aqui na área, ele é professor de graduação, ele está num projeto justamente em que ele fala justamente sobre isso. E apesar do direito penal, o direito criminal, ser uma das áreas mais tradicionais do direito, a gente precisa se reinventar, porque o direito exige isso da gente. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o doutor Cristiano, que vai falar sobre o nicho da advocacia criminal como segmento de atuação. Ele que é advogado criminalista, consultor jurídico, ele é doutorando pela UFBA, mestre em política e cidadania, pós-graduado em ciências criminais e professor de graduação e pós-graduação em universidades e faculdades. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar participando conosco aqui no Congresso. Quero dizer que a casa é sua, sinta-se à vontade. Eu vou passar a palavra para o senhor, tá? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos, tá? Boa noite a você, Dani, boa noite à professora Renata, professor Walker, meu parente, né, Figueiredo, né, na luta. Ainda tem o GU aí, então a coisa é meio complicada, mesmo distante, o nome é parecido. Né? Então, pessoal, me coube aqui falar sobre os novos desafios da advocacia criminal em si. A professora, a nobre colega Renata, falou que todo mundo se apaixona pelo direito penal e acaba se casando com o direito civil. Eu sempre digo o seguinte: as pessoas que gostam de penal, os advogados criminalistas, eles falam que está tudo complicado, ou o nicho está restrito, ou está muito difícil o mercado, porque eles gostam de penal, mas eles nunca entenderam uma coisa que o penal sempre disse. Sabe o que o penal diz, dentro dos seus princípios? Ultima ratio. Se você entender de fato o que é a última ratio, ou seja, o direito penal como a última trincheira, você vai entender que o direito penal não é furto, não é roubo, não é homicídio, não é tráfico de drogas. Então, o estudante, ele sai preparado para advogar nesses tipos de crime. E ele esquece que, como o direito penal é a última ratio, ele tem que saber que o direito penal é um direito penal ambiental, é um direito penal empresarial, é um direito penal tributário, é um direito penal administrativo. Todo e qualquer ramo do direito deságua no direito penal. Então, a reinvenção, na verdade, não é em si da advocacia criminal, é dos profissionais que, ora, formam, precisam entender que tem diversas áreas do direito penal não exploradas. Sabe por quê? Porque para você advogar no direito penal econômico, você tem que conhecer tributário. O indivíduo que gosta de penal, ele não vai estudar tributário para entender o que é lançamento, para entender o que é sonegação fiscal, para poder advogar na área criminal. Ele não vai entender o que é lavagem de dinheiro, como se porta a lavagem de dinheiro, que desemboca na infração criminal. Ele não vai entender o que é uma APA, o que é uma área de proteção. Então, acaba-se tendo uma discussão rasa sobre o direito penal, sobre a ciência do direito penal. Então, o nicho da advocacia criminal é muito grande, só que inexplorado. Não, criminalista não abre CLT. Que erro absurdo. Existem os crimes praticados nas relações do trabalho. A maioria dos criminalistas não lembra, não sabe nem o que é trespasse na vida. Não vai lembrar. Fundo de comércio e assim sucessivamente. Então, a questão do direito penal hoje, como uma reinvenção, não. É só um aprofundamento das áreas do direito penal não exploradas. Então, neste momento, que eu sempre digo que é o que vem depois, nós estamos vivendo um momento que é o que vem depois. Você ainda não sabe, de fato, o que vem depois. Você ainda vai descobrir. Mas você pode se preparar através dessa nova mudança de perspectiva. Cristiano, eu vou me preparar para o futuro? Que pena, o futuro não existe, Leandro Carnal. O que existe é um presente contínuo. Se você esperar o futuro para você se qualificar, o futuro
é daqui a 1 segundo que eu não falei. Ah, desculpe, acabou de virar passado. Nós vivemos um presente contínuo. E a advocacia criminal atual, ela é presente e contínua. A Lava Jato trouxe uma nova perspectiva para a advocacia criminal, por incrível que pareça. Ela trouxe à tona os crimes econômicos. Ela trouxe à tona um dos requisitos da preventiva que você nunca tinha ouvido falar. Garantia da ordem econômica. Você sabia que estava lá, mas você não sabia quando e como seriam aplicados. Então, a renovação da advocacia criminal passa por uma transformação do profissional do direito penal, do estudante de direito penal. Ele vai ter que entender que agora ele vai se debruçar sobre todas as áreas do direito, para, assim, um ramo maravilhoso, inexplorado, crimes relacionados à licitação. Imagine agora, na pandemia, eu sempre brinco assim, colegas, que existe o Uber Black preto. Já ouviram falar no Uber preto? O Uber Black, o preto? Sabe quem é? O carro da Polícia Federal. Quando ele pega, ele lava, acaba com a brincadeira. Ele é o Uber preto. Você não chama, você não passa seu endereço, mas ele bate na sua porta às 6 horas e sabe seu nome e ainda te leva. E só é ida, não tem volta. Quantos processos relacionados à licitação você vai ter agora? Agora você sabe o procedimento da Lei 8666? Você sabe os casos de inexigibilidade, de dispensa? Você pegou a portaria do governo federal e analisou qual foram as hipóteses que ele poderia contratar sem um processo? Detalhe, não foi a dispensa, foi a flexibilização. Você está preparado para pegar um caso desse? Você está preparado para ler o decreto 201/67, que fala das infrações praticadas pelos prefeitos? Que você está acostumado a estudar crime contra a administração pública, praticado por funcionário público 327 do Código Penal, que está lá o conceito. Mas em relação a prefeito? Ah, Cristiano, como assim? Dá uma diferença. Agora, você vai dizer que tem a questão do peculato de uso, mas para o prefeito não se aplica. Você sabia que tem as verbas do FNDE e que, se não for prestadas as contas, o governante responde criminalmente? Mas você já foi um dia descobrir o que é a verba do FNDE, se ela incorpora ou não ao Estado? Então, na verdade, a discussão, infelizmente, do direito penal não é o direito penal que está na televisão. Não é o direito penal midiático. Não é isso. Direito penal, eu vou bater na mesma tecla, gente, não é furto, não é roubo, não é tráfico, não é homicídio. Não é isso. É muito mais do que isso. Então, olha outro filão, outro nicho maravilhoso para você. Direito penal eleitoral. O Brasil tem eleição de 2 em 2 anos. São quase 5.000 municípios. Multiplique isso pela quantidade de vereadores e de prefeitos. Os potenciais que isso lhe dá na advocacia criminal. Então, na verdade, obviamente, se você tem uma porta, por mais larga que seja, mas se todo mundo vai para o mesmo lugar, essa porta vai ficar curta. Não são todos que vão conseguir passar. Aí você vai ter a dificuldade de se destacar. Aí você vai ter a dificuldade de ter os clientes. Aí você vai. Agora, se você conseguir enxergar os pontos clássicos que o direito penal lhe apresenta desde sempre, aí você vai conseguir desenvolver o grande trabalho. Vai lhe dar um trabalho maior. Por que, Cristiano, vai me dar um trabalho maior? Porque eu vou precisar estudar outros ramos. Eu vou ter que fazer não pós-graduação em ciências criminais, mas pós-graduação em eleitoral, pós-graduação em tributário. Você vai ter que fazer todo esse trabalho de qualificação para entender o ramo principal e depois se socorrer do penal. Então, a pandemia, na verdade, ela não está trazendo uma renovação na área do direito penal. Ela está fazendo com que você desperte para as novas perspectivas da área penal. É diferente. Como a professora falou, e nós sabemos, nós entramos na faculdade, setores, parece que agora é componente curricular, mas eu sou da época que chamava grade. Era chamado de grade. Então você estava gradeado, não havia o quê? Uma junção, um componente curricular.
Essa talvez foi a grande falha da nossa época, porque a gente não entendia o direito como um todo. Você tinha que sair quase que setorizado da faculdade. Eu, particularmente, digo o seguinte às pessoas. Eu formei em direito. Obviamente que eu não sou especialista em todos os ramos do direito, mas o estudante tem que entender que não existe graduação, não existe especialização dentro da graduação. Não existe isso. Você pode ter uma matéria de afinco, mas você tem que estudar o direito como um todo. Exemplo para vocês aqui. A disciplina que eu mais estudei na faculdade chama-se Processo Civil. Eu li 8 livros de processo civil. Não foi penal, porque penal já tinha facilidade. Eu estudei, mas processo civil eu li 8 livros. Tanto que eu cheguei a dar uma vez de processo civil. Ave Maria, de repente, não pode dizer isso, não pode dizer não. Cheguei a dar aula de processo civil, mas dei aula de processo civil. Mas sempre fui criminalista. Na sala todo mundo me conhecia como criminalista, mas eu fiz de tudo para aprender sempre um pouco dos outros ramos, porque eu sempre entendi o que era a última rácio. Então vocês, quem gosta de penal, precisa estar atento às mudanças. A advocacia, na verdade, ela vem passando por uma transformação. Mas não é uma transformação em todos os estados da federação. Porque nós já tínhamos estado da federação que existia inúmeros cursos de direito. A popularização se deu em outros estados. Tanto que o pessoal do Nordeste ia muito para o Sul-Sudeste para fazer a faculdade de Direito, como em Minas Gerais, que sempre teve muitas faculdades. O fenômeno é que agora expandiu para o Brasil todo, praticamente. E isso trouxe o quê como desafios? Cristiano, por que as pessoas às vezes gostam muito de direito penal? Eu digo agora. Como a professora falou, e como a gente sabe bem, os processos são demorados. Algum ou outro você consegue resolver através do velho brocário. Eu prefiro um péssimo acordo do que uma boa briga. Só um detalhe aqui, pegando o gancho da advocacia extrajudicial, que estão falando que agora está bem em voga, eu digo sempre, no 10º semestre, eu tive a disciplina mediação e arbitragem. Eu não ia nem para a aula. Porque eu aprendi a brigar durante 9 semestres e meio. Chegou no 10º, o cara disse que tem que mediar. Mediar o quê, meu irmão? Você tá usando o quê? Eu não vou mediar. Eu vou brigar. E se for o caso, sair na mão com o outro cara que está do lado. A gente vai brigar até o final. Vai sair sangue aqui. Estilo foi a minha formação. Tanto que eu disse ao professor, eu disse pro mestre, eu não vou assistir suas aulas porque eu não acredito em nada. Negócio de juiz arbitral, essas coisas, não é comigo. Aí ele fez assim, boa, Cristiano. Eu falei, não vou. Então, essa questão da advocacia extrajudicial, a questão do direito penal, esse trabalho todo envolvido, é complexo. É muito complexo. A gente precisa o quê? Agora, entender. Cristiano, quais são os passos que eu posso ter, o que é que eu posso fazer para... Estou formando. Primeiro passo. Você se contrataria como advogado? É o primeiro passo. Se você não se contrata como advogado, não vai ser outra pessoa que vai lhe contratar. Se você não se confia enquanto profissional, ninguém vai confiar em você enquanto profissional. Então, para aí com medo do nicho. Para com medo de que o que vem depois. É você entender. Nesse período, durante os seus estudos, você se contrataria como advogado? Se for acontecer isso, ótimo. Segunda pergunta. Os seus amigos te enxergam como advogado? Porque se eles não te enxergarem, você está com outro problema. Porque os seus primeiros clientes geralmente vêm dos seus colegas de sala de aula e de seus conhecidos. E aí você faz totalmente a network nesse sentido. Você pode ter o escritório no melhor prédio de Salvador, do Rio, de Curitiba, onde for. Não vai subir ninguém se não for indicado. Então, na verdade, você vai ter que fazer a sua construção de imagem de advogado. A partir daí, você vai entender. Cristiano, saturar por saturar. Mas e agora? O que é que eu faço? Bom, qualifique-se. Tá? Não vou cometer o estelionato acadêmico aqui. Dizendo assim, se só você estudar, você vai ser bem-sucedido. Isso é estelionato. É um conjunto de fatores, principalmente hoje, no mundo competitivo. Você tem que ser inteligente, você tem que ser sábio, você sempre tem que saber tratar as pessoas,
Você tem que saber se colocar, estar nos lugares corretos, tomar cuidado da sua imagem. São N fatores que o profissional do direito e do direito penal precisa ter. Cristiano, eu quero advogar para, sei lá, facção, eu gosto desse tipo. Tudo bem. Não minta. Fale a verdade. Muitos profissionais acabam se atrapalhando pela mentira. Como minha colega já apareceu aqui, eu já sei que já está perto de eu parar de falar. Então, deixa eu ser mais tranquilo aqui. Olha só. Cuidado. O medo do que vem depois não pode te paralisar. Ninguém vai dizer a você, muito menos eu, que o medo é ruim. Não, o medo é bom. O medo vai fazer com que você não corra demais. O medo vai fazer com que você não bote sua mão numa guilhotina. Só o medo não pode ser paralisante. O medo tem que ser um grande estimulante. E ele pode fazer isso em você. O medo que eu tenho hoje de errar me faz acertar. O medo que eu tenho daquele cliente pedir um subestabelecimento ou revogar me faz o quê? Me dedicar cada vez mais. Então, não tenha medo do que vem depois. Esteja preparado para o que vem depois. A advocacia criminal, ela é maravilhosa, como qualquer outra. Sabe por quê? Só para finalizar, Dani. Sabe o que eu digo sempre? Eu não entendo o preconceito com o direito penal. Sabe por quê? Qualquer um que tenha falado aqui, os professores que falaram do outro painel, os que vão falar na frente, qualquer advogado vive do caos. Eu não conheço um ramo do direito que não viva do caos. Exemplo, se o casamento está maravilhoso, quem é que vai procurar um advogado especializado em família para fazer o divórcio? É o caos. Se a empresa está funcionando perfeitamente, se o funcionário está recebendo seus valores perfeitamente, ninguém vai procurar advogado. Ninguém vai chegar no seu escritório e vai dizer, doutor, eu estou maravilhosamente bem, estou te dando R$1.000. Ninguém vai fazer isso. A advocacia extrajudicial é o caos. Todo mundo só movimenta pelo caos. Ninguém, só como faz uma consultoria com medo do caos, né, do contrato. A palavra ilícito é comum a qualquer ramo do direito. Se você abrir o 186 do Código Civil, está escrito lá, ato ilícito. Então, o ilícito não é penal. O ilícito é comum a qualquer ramo do direito. Então, não tenham medo de serem criminalistas, batam no peito com orgulho de serem criminalistas. E se alguém disser a você qualquer coisa, lembre-se deles e para eles. Todo e qualquer advogado vive do caos. Nenhum, com exceção de todos, vão conseguir ganhar honorários quando o mundo está perfeito, quando as relações estão estabelecidas. Então, pensem nisso, estudem, cuidem da sua imagem, utilizem as redes sociais como um fomentador de perspectiva, de prospecção de clientes, aprendam marketing digital, aprendam marketing pessoal, para que você consiga criar o quê? O seu espaço e a sua network. E, para finalizar, deixo uma mensagem para vocês. Que viver e não ter a vergonha de ser feliz. Nós todos que estudamos direitos vamos sempre ser eternos aprendizes. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Professor Cristiano, sensacional as colocações que o senhor fez acerca do direito penal. Trouxe uma realidade, e aqui ficou ratificado isso no chat, não foi só a mim, o senhor trouxe reflexões válidas para que a gente possa se ressignificar. Eu acho que a pandemia trouxe um significado diferente para a gente, em que, como eu comentei aqui, fomos forçados a isso, a gente não teve escolha sobre isso, a gente fomos forçados, e com certeza foi a proposta, inclusive, do Congresso, quando a gente falou, a gente está passando por uma revolução. E o momento atual vai deixar legados para o futuro. E o que é que vai deixar? O que é que vai exigir da gente nesse momento? Então, as colocações foram perfeitas. Muito obrigada. O pessoal estava lá comentando, elogiando no chat sua participação. Inclusive, pediram as redes sociais, eu coloquei lá também. Tá? E aí, pessoal, se vocês quiserem acompanhar o nosso perfil oficial do Instagram do Congresso, que é o Congresso Futuro do Direito, perfil,
Todos os professores, a gente faz as citações, a gente marca os professores, vocês vão conseguir achar todos nas redes sociais e depois interagir com eles via direct. Eles, com certeza, são pessoas altamente atenciosas, vão estar sempre acessíveis para você na medida do possível e com certeza vão estar ali tirando dúvidas e auxiliando vocês, tá certo? Vou passar aqui a palavra para um grande amigo, né? A gente começamos a trajetória juntos, né? Praticamente, Walker. Com certeza. Começamos, são 10 anos já que a gente tem essa caminhada juntos. O doutor Walker vai falar sobre os desafios impostos à advocacia pela pandemia. Ele é advogado, ele é mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Tributário, ele é membro efetivo do IAB, conselheiro da OAB do Rio de Janeiro, lá na 57ª subseção. É a subseção da Barra, Walker? Essa? É na Barra. E é professor de Direito Administrativo e Tributário, além de ser coordenador do curso de graduação em Direito. Walker, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos passar a palavra para você. Eu vou deixar minha câmera fechada, porque eu estou aqui estou nos bastidores, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Quando eu abrir a câmera, normalmente se toca faltando 5 minutos para a gente encerrar. Certo? Fechado? Fechado, Dani. Obrigado mais uma vez. Enfim, é muito gratificante, né? O mundo, de fato, é uma roda, né? Ele é redondo efetivamente. A gente está em cada momento, a gente vai, enfim, tornando, voltando, sempre junto dos amigos, aquelas pessoas que estão próximas a nós. E isso, de fato, nos torna esse momento muito especial para mim, Dani. Então, muito obrigado. Agradeço também meu querido amigo, irmão Fabrício Bastos, né? Enfim, então, pela essa oportunidade, né? Espero que nessa minha breve fala eu possa trazer algumas reflexões, né? Algumas colocações que possam ajudar aqueles alunos que estão para se formar ou aquele jovem advogado que está perdido nesse mar de informação que nós temos hoje em dia, né? Então, já de antemão, obrigado, Dani, obrigado, Fabrício, pelo convite. Cumprimento, né, doutor Renato, doutor Cristiano, né, por que me antecederam de forma brilhante. Eu fico até sem jeito, né, de ter que falar após brilhantes explanações, às quais eu fiz algumas anotações, porque se tem algumas interseções com aquilo que eu me propus a falar. A doutora Renata até colocou a questão envolvendo os cartórios extrajudicial. Doutora, eu passei por isso, né? Eu paguei a minha graduação sendo serventuário de um cartório extrajudicial, né? Eu trabalhei boa parte da minha graduação dentro de um cartório, então eu entendo como é que é o outro lado do balcão, né? E desde sempre fiz os networks necessários, ainda como serventuário, né, no cartório aqui no Rio, segundo distribuidor, e aí a gente vai conhecendo pessoas. Eu tenho hoje colegas, amigos que a gente vai levando por conta desse network que o professor Cristiano também mencionou que se faz necessário. E a professora Renata colocou o seguinte: pessoal, a gente não aprende isso na faculdade, de fato não aprende. A Dani falou aqui ainda há pouco, eu dirijo, né, eu coordeno uma instituição aqui no Rio de Janeiro, e tem vários movimentos muito significativos, e eu a cada momento, fora um pouquinho da advocacia, me debruçando sobre a docência, eu tento planejar o melhor para os alunos, justamente trazendo essas inovações, trazendo essas tecnologias, trazendo para que a matriz curricular, e que o professor Cristiano colocou, né, as unidades curriculares, como o MEC chama hoje, não se tornarem as grades como nós, hoje professores, hoje advogados, hoje membros do Ministério Público, juízes, enfim, estamos dentro de sala de aula, pensamos. Eu não consigo mais pensar o direito, eu falo isso em sala de aula para os meus alunos. Quando eu estou dando aula de administrativo, por sua vez, eu falando sobre ato administrativo, espero que tenha algum aluno meu aqui também, né, porque a gente quase que obriga os alunos a participarem, né, senão não ganha pontos, senão não passa de semestre, a gente faz aquela coerção moral ao aluno, né, para estar aqui desfrutando desse espaço. Eu falo o seguinte: mas o ato administrativo, e aí entro no mandado de segurança como um ato coator, e entro do lançamento tributário como uma forma de gerar o crédito tributário, ou seja, tudo interligado.
que foi o que o professor Cristiano bem sabiamente colocou. Se a gente pensar o direito como seria a medicina, sou especialista sei lá, em coração, sou cardiologista, então só trato disso e ponto final. Gente, vai ser míope, desculpa, não vai conseguir. Porque antes de eu tratar do coração, eu não, porque eu não sou médico, mas antes do médico tratar de coração, ele precisa entender todo o funcionamento. E não adianta ele fechar os olhos para outras situações se ele não souber como atingir o resultado esperado. Então eu escuto muitas vezes os alunos falando assim, não, eu não gosto de tributário, não, eu não gosto de administrativo, eu detesto o constitucional. O Cristiano colocou o processo civil. Pessoal, eu falei, gente, se não souber processo, não adianta de nada. Não adianta de nada. Né? Tudo bem, o processo civil a gente entende, né, como o CPC, a lei maior e etc. Mas tem as questões processuais, às vezes extravagantes, que vão trazer procedimentos que nós precisamos conhecer. E, senhores, se nós fôssemos estudar a ciência jurídica na amplitude que ela tem, da forma que ela tem, 10 anos não bastaria. A gente precisaria de muito mais. Porque as interseções, essas ligações precisam ser feitas. Mas como a gente consegue isso? Com o passar do tempo, com a maturidade acadêmica também. Então, a gente engessar e não ter uma cadeira na faculdade como mediação, como direito notarial e registral, como direito desportivo, N ramos do direito que a gente não consegue enxertar dentro de uma grade curricular, primeiro porque o MEC às vezes até engessa isso. Aí é uma questão de ordem pública, de ordem política, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o MEC acaba por engessar as universidades com essa estrutura, e a pandemia veio para mudar isso. A pandemia foi um soco no estômago de todo mundo. A verdade seja dita. Muitos sofreram, né, por perda de entes queridos, por perda de pessoas próximas, queridas. Muitos sofreram pelo mal do século, e eu fui um deles, por conta da depressão. Eu estava entrando em fase depressiva, porque eu não saía mais de casa. Do nada me tiraram tudo. Tudo. Tudo que eu gostava de fazer, de jogar meu futevôlei, de tomar minha cerveja, de ir para o meu samba, de dar minha volta, meu rolê de moto, de estar com meus amigos, de ir para uma audiência, ir para a sala de aula com meus alunos, atender meu cliente, né, tete a tete. Me tiraram tudo isso. Então a nossa mente acaba trazendo esses percalços. E a tecnologia veio mostrando isso. Tem solução por detrás disso. Só que foi de forma abrupta. Vamos mudar isso agora. A gente não pode mais depender só dos órgãos públicos para as soluções dos problemas. Não podemos. Porque a morosidade do cenário público chega a ser repugnante. E os servidores, por mais boa vontade que eles possam ter, eles não têm ferramentas, porque o Estado é inerte. O Estado é frágil. Eu posso, quiçá, dizer que o Estado é covarde com seus próprios servidores. Não dá nenhuma infraestrutura e cobra dele resultado. E nós, particulares, né, por essa opressão estatal, ficamos à mercê. E aí um cliente, quando nos procura, quanto é que tempo demora uma execução fiscal? Né, um embargo? Eu não sei, pode demorar 5 anos, 6 anos, 7 anos. Ótimo. Mas eu tenho como solucionar isso de outra forma? Como solucionar isso de outra forma? Com mediação, com prevenção, com a utilização de ferramentas. Eu me perdi aqui, ficou tudo escuro. Foi. Com as ferramentas que nós temos para evitar o litígio. Eu tenho para mim que todas as vezes que nós agimos preventivamente, nós podemos nos privilegiar disso. E, de fato, quando a gente sai do judiciário e entrega um resultado, isso se torna mais efetivo. O cliente consegue ver valor naquilo. Porque ele passou a vida inteira dele ouvindo, primeiro, que advogado não presta. Que advogado é tudo estelionatário. É uma máxima que a sociedade imputa na cabeça da sua sociedade. Advogado não presta. Advogado quer tirar vantagem de tudo. Eu tenho certa não.
Eu fico muito chateado quando eu escuto e sinto essas represárias, esse tom de deboche às vezes. Mas quando a gente chega nessas soluções, entrega o resultado, porque ele está esperando um processo que vai durar 5, 6, 7, 8 anos. E você entrega isso em 15 dias, como um inventário extrajudicial, por exemplo, que a professora Renata colocou, quando você consegue evitar um problema por conta de uma análise em um caso concreto. O professor Cristiano me fez lembrar uma consulta que eu fiz nessa segunda-feira passada, retrasada, não me recordo agora, de uma cliente que estava na Alemanha. Mora na Alemanha há 10 anos. Isso era inimaginável antes da pandemia. Atender um cliente por videoconferência fora do estado, do município. Fora do país, então, era uma questão atípica. Antigamente, você tinha que pegar o avião e ir para lá para falar com a pessoa. Né? Hoje, a gente já viu que isso não é mais necessário. E aí ela queria trazer dinheiro da Europa para o Brasil. E não sabia como isso ia processar e etc. E fora outras questões que tinha, porque não fazia o imposto de renda aqui, recebia uma renda fruto de aluguel e não declarava isso, etc. Então tem algumas questões por detrás disso. E eu falei para essa cliente, né, eu falei assim, olha só, mas o meu imposto de renda, eu falei, você pode, em algum momento, estar sonegando. Isso é crime. Esse dinheiro que você vai trazer da Europa, com certeza vai apitar na Receita Federal, e aí vai acionar a Polícia Federal. Será que tem alguma lavagem de dinheiro? Como é que você vai comprovar isso? Como é que você vai colocar esse dinheiro para dentro? Senhores, vocês acham que eu tenho conhecimento, vasto conhecimento em direito penal? Não, não tenho. Mas a gente tem todos os artifícios e as estruturas para dizer, olha só, para que aqui pode dar besteira. O doutor criminalista, vem aqui e vamos analisar esse quadro, mostrando para vocês que essa prevenção se faz necessário. E aí, não bastava eu ter o conhecimento do direito tributário. Eu preciso ter o conhecimento do direito criminal. Valkyrie, você gosta de direito criminal? Se você me perguntar o que é o artigo 121 do Código Penal, eu sei porque todo mundo fala o que é. Se você me perguntar o que é do CPP, eu tenho minhas dúvidas se eu vou saber responder. Porque não é a minha praia. Mas eu não fechei os meus olhos para esse nicho também de estudo. Amanhã eu vou estar subindo a serra aqui do Rio de Janeiro para fazer uma reunião com o prefeito, que acabou de ser reeleito aqui numa cidade do interior do Rio de Janeiro. Uma votação magnífica, diga-se de passagem. Sabe por quê, professor Cristiano? Porque ele quer uma assessoria para ver os riscos na gestão dele. Ele quer uma análise preventiva de todos os riscos. A licitação que ele vai fazer, as responsabilidades que ele vai fazer, a improbidade administrativa, que todo mundo fala de improbidade administrativa. Como vai se desdobrar isso? Então, é o fato da gente estar antecipando. E aí a gente chama para botar o nome bonito, né, e fazer uma importação de compliance. Vamos analisar tudo antes de acontecer. O que é o compliance? O compliance fala, olha só, eu vou analisar tudo para você, todas as possibilidades, e vou te dar os riscos que você vai ter e que você vai empregar naquela sua operação. Porque é muito melhor você gerir riscos do que você gerir crise. Quando você gera risco, você consegue mensurar. A crise como o doutor Cristiano bem colocou, é o caos. Não tem para onde fugir. E aí o gasto é muito maior. Só que a nossa cabeça, e quando eu falo nossa do povo brasileiro, ainda é muito, com todas as vênias, medíocre. Porque pagamos plano de saúde, pagamos plano odontológico, pagamos seguro do carro, seguros de não sei o quê, seguros de não sei o quê. Só que esquecem das relações jurídicas. E aí, quando vai falar para o advogado, nossa, você me cobra tudo isso, mas só para fazer isso? Porque você está gerindo crises e não os riscos. Você esperou a bomba explodir. Se você pagasse isso antes, talvez você evitasse os problemas. Então, a gente tem que ter ferramentas necessárias justamente para
otimizar esse atendimento ao nosso cliente. A pandemia trouxe uma ferramenta muito utilizada, né? No escritório nós contratamos isso há pouco, já mudou um cenário. A questão das estatísticas, o futebol hoje é outro, por conta de estatística. Sabe quanto o jogador corre, quanto ele não corre, quanto passe dá certo, quanto passe dá errado, o que ele faz, quanto ele pula, quanto ele faz. Tem números de tudo. De tudo. E agora tem a jurimetria. Os números dos tribunais. Eu consigo saber aquele juiz quantos % ele deu de, sei lá, de dano moral naquela situação. Quanto tempo demorou o processo naquela vara. E aí, quando eu vou precificar, eu consigo precificar em cima disso. Porque ao invés de levar os 6 anos, 60 meses, seja quanto tempo for, eu tenho um prazo. Eu mostro para o meu cliente, olha só, vai ter tanto de tempo, as condenações vão nesse sentido, e eu tiro só a análise jurisprudencial no conteúdo técnico. Eu trago elementos quantitativos. Porque o nosso cliente ele é leigo. O nosso cliente ele não entende. Ele sabe de números. No meu caso, por exemplo, né, eu advogo quase que na sua grande maioria para empresários, ele quer saber o número. Ele não quer saber o que o juiz pensa, se a jurisprudência do STF diz assim ou diz assado, ele está pouco se lixando para isso. Ele quer saber, doutor, tudo bem, qual o resultado, qual é o risco que eu corro e qual resultado eu vou ter. Ponto. Ponto. Então, senhores, essas teses, e aí eu tenho que puxar um pouco a orelha de nós professores, né? Quem está na academia mesmo, de frente a frente com o aluno, etc. Né? Nós temos de mudar, porque o lado acadêmico ele é muito maravilhoso. Pensar, escrever, ver o filósofo, mas a prática, às vezes, tem um abismo. E a gente quer criar teses mirabolantes e chegar, porque é bonito falar com polpa e elegância, né, para o nosso cliente, e ele não entender bolhufas. Porque nós, do direito, queremos falar dessa forma. A gente não fala o feijão com arroz. Raro que falam em feijão com arroz. Não, você está possivelmente no crime da Lei 8666, porque na solicitação tinha uma dispensa e você não participou da dispensa, você vê. Eu não quero saber dessa porra. Como é que eu me livro do problema, doutor? É isso que eu quero saber. Então, senhores, eu acho que já estou terminando, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas enfim, a Dani depois me interrompa aí se for necessário. Agir preventivamente. Não pensem que vocês vão ser especializados em direito tributário e não vão precisar saber constitucional. E não vão precisar saber direito civil. A gente está falando aqui ainda há pouco, né? A doutora Renata colocou o exemplo aí do inventário, né? Enfim, por essa perda inestimável de um pai, enfim, posso imaginar a dor que seja isso. Vai ter que pagar um imposto de transmissão e doação causa-morte. É uma relação tributária dentro de uma esfera civilista. E se eu não souber direito civil, senhores, eu não vou conseguir entender quando aconteceu o fato gerador lá no tributário. Ou vice-versa. E aí, se eu só nego isso, eu caio no crime. Senhores, o direito é uma ciência só, é uma coisa só. A gente setoriza para trazer uma lógica. Mas se a gente olhar com antolhos, né, que nem um cavalo usa só para frente, esquece. Então eu posso afirmar, com todas as vênias da minha humilde opinião, que a partir do próximo ano, isso já vem acontecendo agora em 2020, esse ano tão atípico, tão maluco que foi, né? Enfim, eu não senti o ano passar, parece que eu estou em fevereiro ainda, né? Mas já terminando o ano. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Vai mudar a forma de atender o cliente, vai mudar os relacionamentos, vai mudar a proatividade de como esse advogado vai agir. Se esse advogado ficar, como o doutor colocou, esperando esse cliente bater a sua porta, esquece. Se esse advogado ficar esperando fazer uma planilha no Excel para controlar os seus processos, esquece. Esquece. Se você não der informação ao seu cliente, ele vai achar que você é estelionatário. Ok, 1 minuto. Infelizmente. Então, pessoal, assim,
a reflexão que eu possa trazer a vocês pós-pandemia, diante de todo esse quadro, é: não achem que a faculdade te dará tudo isso. A faculdade vai te dar, no mínimo, um alicerce. E a partir desses 5 anos, você vai ter a sua vida autônoma, você vai tocar o seu barco. E aí eu acho que a pandemia, essa situação trouxe um fator para todos nós, principalmente para os bacharelandos, chamado responsabilidade. Quando está na faculdade é muito fácil. Quem me reprovou? O professor Walker. E quando passou? Eu, o aluno que passou. Então tudo de ruim é o professor. E tudo de bom é do aluno. O mérito nunca é do professor. A gente tem que ter responsabilidade. Então o professor jamais conseguirá passar tudo. Jamais. Os demais têm que seguir. Ler o livro, ler a Constituição, ler as leis. Eu pergunto para os alunos de 10º período. 10º período. Quem lê a Constituição? Ninguém. Ah, eu tenho um sonho de ser juiz. Como, cara pálida? Se você não conhece a nossa lei maior, se você não conhece, como é que você vai querer ser juiz, querer ser qualquer coisa? Impossível. Então, senhores, estudem, preparem-se. Quem estiver na graduação, aqui fora, não é um mundo de flores, não. Mas é possível, desde que queiram. Mas para isso, estudar, estudar e estudar. Sem isso, impossível. Senhores, como eu termino todas as aulas, Dani, eu tenho essa máxima com meus alunos, não sei se tem aluno aí, se tiver, coloca aí para a Dani me falar depois. Tem. Senhores, tem, Dani? Que bom. Então, como eu termino todas as minhas aulas, foi um prazer inenarrável estar com Vossas Excelências. Eu fico lisonjeado mais uma vez pela oportunidade de dividir esse espaço, um congresso que trouxe profissionais de escola do direito. Vocês estão vendo a nata do direito. E que bom que o Papai do Céu pôde me iluminar, a Dani, e falar assim: Walker, vai lá também dar um pouquinho da sua participação diante desses baluartes do direito. Então, Dani, obrigado mais uma vez. Fabrício, um forte abraço, saudações. Vamos ver se amanhã a gente recupera isso aí. E no mais, doutor Cristiano, doutora Renata, doutora Juliana, que falará daqui a pouquinho, minha gratidão por dividir esse espaço com os senhores. Estou à disposição de quem precisar pelas minhas redes também. Forte beijo e abraço a todos. Walker, nós queremos agradecer as reflexões, né, profundas, e acredito que assim os comentários a galera está curtindo demais, as reflexões, as colocações que vocês fizeram. Eu não vou me estender muito na minha participação, a gente ainda tem a doutora Juliana Camões que vai falar sobre o direito desportivo, que é uma novidade. Somente aqui a gente na Bahia um pouco, é uma coisa que está despontando há pouco tempo. Então, eu trouxe apenas algumas reflexões pelo público que a gente tem aqui no Congresso. Eu acabo, mediando o painel, eu acabo não me apresentando a mesma, mas para quem não me conhece, eu sou Daniela Rego, eu sou contadora, sou advogada, sou especialista em direito tributário e direito civil, tenho 10 anos nessa caminhada do direito, né? E muito antes, como a gente fala, a gente sempre faz um pouquinho, mas oficialmente eu já tenho 10 anos nessa fase de docência, coordenação de ensino jurídico, e aí lidando com esse pessoal todo que passou por aqui, é uma imensa satisfação conhecer tanta gente legal e estar me relacionando com vocês. Então, eu preparei um material aqui bem simples, muito simples mesmo. Tá aparecendo na tela, Marcos? Tudo certo aí? Para que vocês analisassem junto comigo, né, algumas colocações. Isso é uma coisa que a gente sentiu muito. Eu, principalmente, senti muito quando eu me formei, porque a gente... são certas coisas que a gente não tem nos 5 anos de graduação. Olha que eu já vinha de uma experiência de mercado. E aí eu queria segmentar para vocês nesse momento o seguinte: como escolher um nicho de atuação e por que ele é tão importante para você na sua área do direito. E aí eu queria colocar para vocês o seguinte: esses são números extraídos, esses números vocês têm acesso, estão em dados da OAB, mas isso é só para que causasse um impacto em você, para que você conseguisse refletir sobre isso mesmo. Hoje, em dados de junho de 2020, ou seja, a gente já está defasado numa base de 4 meses, 5 meses, nós somos hoje 1.200.000 advogados. A gente está falando de advogados. Em 2023, a previsão é de que sejamos 2 milhões de advogados. A proporção que a gente tem para hoje é de um advogado para cada 190 brasileiros. Então, sem sombra de dúvidas, o Brasil lidera o número de profissionais do ramo jurídico,
do direito. O maior número de faculdades e especializações em direito também, esse ranking, esse troféu também pertence ao Brasil. E eu não vou me estender muito nisso, mas eu queria trazer para você aqui apenas uma reflexão. Como é que você vai se destacar nesse universo? Lógico que aqui a gente não vai temer, né, acerca de colocações, mas assim, como é que você vai se destacar nesse momento? As possibilidades são muitas. E eu entendo quando você fala que não, Dani, eu estou começando agora, eu tenho duas opções. Eu vou para o escritório, ser um assistente jurídico, ganhando, não sei a renda, no Brasil isso difere, mas aqui em Salvador, nossa realidade, gira em torno de R$ 1.500, ou eu vou advogar por conta própria. Mas quando a gente inicia a nossa carreira e eu vou advogar por conta própria, eu preciso fazer de tudo, porque senão eu não tenho renda para pagar, eu tenho as multas para pagar e eu não vou ter renda. Concordo, também passei por isso. Todo mundo aqui eu conheço, eu posso falar de Valk também com certeza passou por isso. Mas é importante que em um determinado momento você possa se especializar em uma área. Por quê? Porque, e aqui você tem, eu simplesmente coloquei algumas aqui, básicas, para quem gosta das áreas tradicionais, que é civil, empresarial, trabalho, penal, mas eu trouxe também coisas novas que a gente, eleitoral. Eleitoral não faz parte da base obrigatória do seu currículo universitário, mas é uma área que cresce, principalmente no período das eleições. A gente falou muito aqui no Congresso também sobre direito médico. Direito tributário é uma área que cresce bastante, inclusive a gente vai perceber aí se realmente vamos ter a reforma ou não. A gente está falando aqui em direito previdenciário, a gente vai falar bastante agora em LGPD, né? A gente acabou não conseguindo trazer um palestrante para falar sobre LGPD aqui no painel, mas fica uma coisa que vocês precisam estudar e se atualizar sobre o assunto. E aí a gente incluiu aqui agora o direito imobiliário, né? Que é uma coisa que está bastante em voga para vocês falarem isso. Quando vocês escolherem uma área, o que você precisa ter? E aí eu selecionei 3 pilares básicos para que vocês possam ter, que é o conhecimento e a qualificação profissional, o network, e vocês precisam desenvolver autoridade. Eu não estou falando nada de novo, eu só estou ratificando tudo que os palestrantes anteriores falaram, Walker, Cristiano, Renata. Para você ser advogado do futuro, advogado antenado, você precisa sempre se qualificar. Você não pode ficar restrito aos seus 5 anos de faculdade. Você precisa ter uma base de networking. Hoje, como o professor Cristiano colocou, a gente fala bastante de marketing digital. Mas não é só a marketing digital que vai fazer isso para você, precisa ter uma rede de network. Eu, quando comecei a advogar, meu pai tem comércio, então eu não tenho família grande em Salvador, minha família toda é Nordeste acima. Então, como é que você conseguia fazer isso? Network, desenvolvendo network. Quando você desenvolver network e as pessoas saberem que você tem autoridade no assunto, você vai virar uma referência. É natural que as pessoas queiram contratar em quem elas se inspirem, que gerem confiança. Então, é um tripé essencial que você precisa lidar. Como é que você vai desenvolver a autoridade? Através do conhecimento e mostrando o que é que você tem. Então, você vai precisar desenvolver oportunidades, aparecer um congresso. Tem possibilidade de eu participar, eu gostaria muito de expor, eu sou atuante na área, eu tenho um caso jurídico muito interessante que eu gostaria de abordar no congresso. Então, é assim que você vai fazer, apresentando os artigos jurídicos. Tem congressos bastante grandes aqui no Brasil que permitem a submissão de artigos. Então, isso vai gerando pontos para o seu currículo profissional. E é justamente nesse tripé que você precisa se basear. Tudo isso vai fazer com que você tenha sucesso. E o sucesso, ele não depende apenas... eu sempre ficava brincando antigamente, né? Isso, como eu tenho um universo... A gente estava até comentando isso mais cedo, a gente tem um universo feminino bastante aqui no Congresso, prestigiando a gente. Quem é mulher aí do outro lado vai me entender. A gente sempre fala assim que, normalmente, a gente vai esperar o príncipe ideal, né? Hoje, lógico que a gente está mudando um pouco, mas tem aquelas pessoas que acham que o príncipe vai bater na porta da sua casa e dizer: oi, sou eu, estou aqui para me apresentar e vim aqui porque você é a mulher dos meus sonhos, quero casar com você. Não, você precisa criar oportunidades e ir até ele. Ele não vai bater na sua porta. Ele não vai vir no cavalo branco e vai aparecer para você. Essa é uma figura que eu utilizava bastante. Você precisa criar oportunidades para que ele apareça para você. E as oportunidades, elas não vão cair no seu colo. Você precisa correr para que você consiga ter isso. Então, você vai precisar bastante aparecer, vai precisar bastante, como a gente já falou acima, ter bastante qualificação profissional,
desenvolver autoridade, virar referência na área que você vai desejar atuar. E aí, por que é tão importante você bater na questão do nicho? Porque você não consegue ser bom em tudo. E é como o professor Cristiano colocou, você vai precisar ter uma área, mas essa área você precisa ser referência. E isso faz com que você aborde o direito de uma forma interdisciplinar. Ou seja, você, naquela área, vai exigir que você estude um pouco mais, para que você, quando o caso concreto chegue na sua mão, você consiga desvendar e fazer o seu parecer, dar emitir a sua opinião, prestar a sua consultoria. Eu queria falar sobre isso, eu não sei se Juliana já entrou na sala, eu não queria atrasar bastante, porque eu ainda tenho... Eu vou interromper aqui eu não sei se Juliana já entrou na sala. Eu não vou mais me alongar, eu só queria colocar essas reflexões para que vocês entendessem a necessidade de que o futuro vai exigir da gente uma nova posição. Eu não vou me alongar bastante, porque na quinta-feira a gente vai ter um painel exclusivo para falar sobre isso. Né? Eu vou fazer o encerramento, vou convidar vocês para assistir amanhã, mas, assim, quem quer saber o que é que vão exigir de nós como profissionais desse novo mercado, eu convido para que vocês assistam o último painel na quinta-feira, em que a gente vai ter treinadores, que a gente chama treinadores de carreira, conosco aqui, para que apresentar isso para vocês. Então, agradeço. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a doutora Juliana Camões. Aqui, Ju já tem uma bastante apresentação. Deixa eu só pegar aqui o seu currículo aqui. Eu vou deixar que você se apresente, Ju. Pode ser, porque eu me perdi toda aqui, não vou negar para você. Mas, assim, Juliana, ela é advogada e ela atua bastante no direito desportivo a nível nacional, não só apenas aqui na Bahia. Então, Ju, fala um pouquinho mais de você. É um prazer você estar aqui conosco para fazer o encerramento do nosso painel. E eu vou deixar a palavra com você, então. Pronto, eu apertei a liberar meu microfone, você apertou também aí fiquei muda. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Peço desculpa por ter entrado só agora, mas realmente tive uma questão pessoal muito, muito importante para resolver. Antes de me apresentar, como você pediu, Dani, eu quero agradecer e parabenizar Daniela e Fabrício aqui pelo evento que estão promovendo, maravilhoso, sempre visionários, né? E trazendo, inovando e trazendo o que há de muito importante, realmente, para a gente movimentar, não ficar parado, porque com essa pandemia toda, muita gente está aí sem conseguir, né, sair do lugar pensando o que fazer ou não, e startar, principalmente nesse painel que a gente está aqui, que eu acho que afeta muitos advogados de início de carreira e estudantes também, é importantíssimo. Mas sim, atendendo, Dani, ao seu pedido, eu também estou aqui meio perdida, porque eu estava fazendo outras tentando botar a tela aqui, mas eu não vou conseguir, viu, gente? Já aviso logo. Eu venho de uma longa data, desde que eu me formei, eu atuo na área do direito desportivo, certo? Tenho o quê? 8 anos, quase 9 anos que eu atuo nessa área. Nacionalmente, como você mencionou, hoje eu retornei para o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. A telinha sumiu aqui para mim, gente. Do futebol, também como defensora da ativa no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Enfim, não vou me alongar muito. Sou membro hoje da Academia Nacional, da Comissão Jovem da Academia Nacional de Direito Desportivo e vamos lá. Vou passar por essa parte porque acabo ficando até tímida, viu? De ficar aqui puxando a minha própria sardinha. Mas também quero cumprimentar o doutor Cristiano, doutor Walker e a professora Renata, que me antecederam aqui, falaram brilhantemente, me deixando essa responsabilidade de encerrar nosso painel, não é isso? Boa noite a todos e a doutora Renata também. Eu também fiz algumas anotações breves e vou iniciar aqui trazendo o questionamento que muitos me fazem. O que é o direito desportivo, gente? Vou tentar falar em 15 minutos, que é muito pouco para tratar sobre um universo gigante, porque o direito desportivo é muita coisa. Eu costumo falar que é o direito do esporte. A gente trata muito a parte esportiva, que não só diz respeito a atleta, não só diz respeito a regulamento, diz respeito a torcedor, diz respeito a um mundo de coisas. Então, eu não vou conseguir trazer muitos exemplos e muita coisa em 15 minutos. Já estou até começando a ficar com falta de ar, porque eu vou ter que dar uma corrida aqui.
mas eu vou trazer um pouquinho sobre minha história com o direito desportivo, que vou dizer que eu sou apaixonada mesmo. Por que eu acho que eu escolhi essa área, inclusive, porque eu amo muito esporte, cresci praticando muitas modalidades esportivas, natação, balé, vôlei, ginástica rítmica, muitas, e hoje eu sigo no futebol, né? Inclusive tem um documentário bem bacana que a gente vai lançar aí, Donas do Baba, que já está no forninho, para vocês conhecerem bastante a minha realidade e a realidade de tantas outras mulheres que atuam na área do esporte. Muito legal. Mas, assim, eu também acredito que nós, da área jurídica, nós temos função social. A advocacia tem função social, os advogados e advogadas têm função social. E acho que o esporte comunica, o esporte influencia, o esporte é paixão, move a máquina financeira, né? A gente sabe que forma a opinião com relação a tantos assuntos polêmicos como racismo, feminismo, sexualidade, deficiência, igualdade, política, que a gente já viu aí algumas manifestações que foram parar nos superiores tribunais de justiça desportiva, né? Então, sociedade como um todo. Acho que essa parte do direito do esporte ou direito desportivo muito me encanta, né? Além de poder trabalhar com aquilo que eu amo e que eu pratico também. O pessoal costuma dizer que quem atua na área de advogado que atua na área de direito esportivo é frustrado porque não foi jogador, não foi qualquer outra coisa. Não é o meu caso. Eu sou uma excelente goleira, vale ressaltar aqui. Quem já pode me acompanhar jogando sabe disso. Mas, enfim, assim como a professora Renata falou do tema que ela abordou, o direito desportivo também é muito difícil a gente conhecer na faculdade. Por isso, muitas pessoas não têm acesso. Hoje, a gente já encontra como matéria optativa em algumas universidades que tem o direito desportivo lá, mas são muito poucas. Aqui, a gente não tem, por exemplo. Se tiver, alguém me conte, porque eu realmente estou sem conhecimento da existência disso, né? Então, existe uma dificuldade grande de a gente tomar conhecimento da matéria ou o que é que ela traz, o que é que ela aborda. Mas estou aqui para esclarecer um pouquinho para vocês sobre os trabalhos, o que é que a gente faz no direito desportivo. Também é uma área de trabalho menos judicializada, com muita negociação, contrato, formalização. E aí, doutor Cristiano, é justamente para evitar o caos, né? Que a gente não tem muita, assim, claro que tem as demandas que chegam por causa do caos, mas normalmente é para se fazer a parte preventiva mesmo e evitar o caos. Na parte esportiva você trabalha muito, muito, muito mesmo com o contrato. Regulamento de competição, tribunais próprios que a gente tem, que são as justiças esportivas, que vão julgar as infrações cometidas pelos atletas em determinados campeonatos. Aí você tem a justiça desportiva estadual, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva de cada modalidade, certo? Que são vinculados, os estaduais são vinculados às federações e os superiores às confederações de cada modalidade. Você tem o STJD do futebol, tem o STJD do vôlei, do judô, e corresponde aos estaduais. Que tem aqui o TJD do futebol, e igualmente do judô também, e do automobilismo. Todas as modalidades têm, tá certo? Os tribunais de justiça desportiva. A gente também tem demandas, por exemplo, relacionadas com lei de incentivo, que são demandas muito corriqueiras e que nem sempre as pessoas têm conhecimento de que elas existem, mas para que se consiga, Dani, quando você estiver no tempo, você me avisa, tá? Porque eu não estou conseguindo acompanhar. Pode deixar, fique tranquila. As leis, como eu estava falando, de incentivo, a gente tem que ter o parecer jurídico para um retorno com relação à verba utilizada. Então, são coisas que as pessoas desconhecem absolutamente, entende? Então, é importante a gente tratar isso, porque muitas pessoas estranham, o que é o direito desportivo? São muitos colegas, inclusive, que não conhecem, assim como eu também não conheço algumas outras áreas, e estou ali começando, ouço falar e me admiro até de existir, mas a gente nunca imagina, por trás de um super jogo de futebol, o tanto que existe ali um emprego de conhecimento jurídico, né? Até para formar um regulamento, para que se possa iniciar uma partida, para poder isso acontecer.
Doping também é uma outra área dentro do direito desportivo que é muito importante. Aliás, eu não posso nem dizer o que é importante e o que não é, porque para mim tudo é muito importante. Mas o doping, por exemplo, você tem que fazer defesa de atleta, prevenção, aí você entra num conjunto uma linha muito tênue com a parte médica de um atleta, e você vai ter que conhecer sobre substâncias, sobre uma série de coisas também. Lógico que você não vai fazer a parte do médico, mas você vai conhecer para poder defender um atleta que foi pego num doping, ou que não fez o doping, fugiu de um doping. É aquela questão que vai definir para sempre a carreira de um atleta. Então, você tem que estar ali estudando, tem que conhecer, tem que saber do que é que se trata. Não pode ser qualquer... não é nem qualquer, a palavra não é qualquer, mas um advogado que não tem conhecimento sobre a matéria, não é legal que ele vá fazer uma defesa no Tribunal de Justiça Antidopagem sobre doping, porque aquilo ali é muito importante para a carreira de um atleta e ele precisa estar com muito respaldo e conhecimento técnico, certo? Então, é uma matéria muito legal. É como se fosse o direito penal do direito desportivo, né? O pessoal adora, é a paixãozinha de quem começa a atuar na área do direito desportivo. Eu adoro também. Sou muito suspeita para falar dessa área. Mas, assim, voltando a falar sobre desconhecimento. Uma vez eu trago de vez em quando esses exemplos para vocês entenderem como as pessoas não conhecem. Eu estava almoçando com um treinador de um clube que eu faço assessoria, e aí uma pessoa apareceu, ele me apresentou, essa aqui é a doutora Juliana. Aí a pessoa olhou e perguntou, ué, ela é médica do clube? Aí eu fiquei meio assim, eu achei até engraçado. Ele fez, não, é advogada. Aí ele perguntou ainda, ué, mas o que a advogada faz no clube? Sabe? Eu fico assim, olhando como as pessoas não conseguem entender a importância e a necessidade de que se ter um jurídico dentro da área esportiva, né? E hoje, a gente percebe que o esporte tem se profissionalizado cada vez mais, acompanhando, e a pandemia também proporcionou muito isso, principalmente no que diz respeito à abrangência e a entrega de conhecimento para os colegas que estavam em busca aí de um novo nicho, ou então um novo conhecimento. Foi um excesso até de informação fornecida que as pessoas tiveram. Quem pôde aproveitar, quem soube aproveitar, foi muito benéfico, porque existia uma interação muito grande com os profissionais dessa área, que fez crescer muito a área do direito desportivo. Isso é muito positivo. Inclusive, gerar discussões muito necessárias e pertinentes e importantes para o crescimento do próprio esporte, que vai crescendo o esporte e a lei tem que acompanhar, a legislação tem que acompanhar. Então, hoje a gente já passa a ter projetos para alteração da Lei Geral do Desporto, que é a conhecida Lei Pelé, e que tem uma previsão muito grande para futebol. No entanto, não tem um alcance ainda assim, satisfatório para as outras modalidades. Eu, Juliana, abraço outras modalidades além do futebol. Futebol é a paixão nacional, é a minha, inclusive. Estou no STJD do futebol, mas acredito que o esporte é um todo, não apenas o futebol. Tá? E para quem vive me perguntando se dá dinheiro, as outras modalidades dão muito dinheiro também, porque é o que mais chove de pergunta. E aí, direito desportivo é rentável, é bom, é legal? Posso ir, vou ganhar dinheiro, vou viver, vou sobreviver, o que vai acontecer comigo? Isso é legal, isso é bacana também dizer, porque as pessoas muitas vezes tentam entrar no mundo do futebol, desistem porque é um pouquinho mais difícil, precisa ter de um tempo maior, né, de as pessoas conhecerem mais seu trabalho, mas precisa começar de algum lugar. Então, às vezes, algumas outras modalidades te proporcionam ganhar experiências. É importante falar isso. E aí, antigamente, não existia muito, nem turma, nem faculdade, nem doutrina, nem livro, nem jurisprudência, nada. Você ficava ali, queria fazer um TCC da matéria, a maior dificuldade do mundo, não tem referência para poder escrever sobre. Então, hoje a gente já começa a ter grandes referências aqui no país, aqui na Bahia, que eu acho isso fantástico, né? E posso citar alguns nomes, assim, que eu tenho um contato e muita admiração, e que me servem como exemplo, como o Dr. Maurício Corrêa da Veiga, Gustavo Lopes, Luciana Lopes, Selma Mello, Desirê Manoeli, Milton Jordão também, que é fantástico aqui.
na região, né? E muitas outras pessoas também. E também vale ressaltar, o doutor Cristiano falou isso sobre a área que ele estava falando, mencionando, e o direito desportivo também se comunica muito, gente, com outras áreas de atuação. Por isso eu digo que é muito amplo para a gente falar em 15 minutinhos, mas é para ter uma noção, pelo menos, sobre. A gente tem muito a comunicar com o direito tributário, por exemplo. É importante. Quem não lembra a situação que Neymar viveu com relação à parte tributária dele, né? Então, a gente tem alguns programas muito importantes, muito legais, que a gente aplica aqui na Bahia com relação a essa parte tributária para beneficiar o clube sobre sua renda. É muito legal, fora as dificuldades que podem ser encontradas e evitadas. Então, outras áreas de atuação também, direito trabalhista, porque quando você vai fazer contratos relacionados especialmente ao futebol, direito civil, contrato de patrocínio, né? O próprio direito administrativo também, que a gente traz relacionado à lei de incentivo, que eu já falei um pouquinho antes, e o direito penal. Aí, doutor Cristiano até menciona as questões que a gente vem tratando, né? Alguns exemplos, como os últimos acontecimentos do jogador Robinho, do goleiro Bruno, que tiveram algumas situações. E hoje repercute isso socialmente e a gente acaba trazendo para dentro do direito desportivo essas esferas, né? Como eu já falei, eu não tenho atuação exclusiva com o futebol e a gente tem algumas outras modalidades que eu gosto sempre de citar, gente, porque para que as pessoas passem a visualizar como uma possibilidade de atuação também, né? Que é o vôlei. O vôlei tem crescido cada dia mais e se destacado muito, se profissionalizado muito. A ginástica também, o judô, a luta é bacana, porque a gente consegue fazer também, movimentar muito dinheiro com relação a isso, para quem fica preocupado, questionando muito retorno financeiro, a gente tem no mundo da luta, é bacana, preparar lutador para o tão sonhado UFC, você entra tem questões de patrocínio, questões muito legais para você tratar, e o próprio regulamento também, tá? É muito bacana, isso eu gosto bastante. Automobilismo também é uma modalidade bem interessante para se trabalhar, basquete, todas elas vão envolver regulamento, leis de incentivo, tudo muito, muito interessante e com muito detalhe, que sem jurídico não se constrói. Então, quando a gente passa a ver, o UFC está funcionando porque tem um suporte jurídico muito grande. Não é só marketing aquilo ali. As questões enfrentadas pelo Flamengo, Federação do Rio de Janeiro de Futebol, no retorno dos jogos durante a pandemia. Antes de tudo, todo mundo percebeu, todo mundo viu aquelas questões, as novas diretrizes aí sobre direito de imagem, vira e mexe tem um atrito, vai parar no STJD, a atleta que fez, ela até teve absolvição no STJD do vôlei, quando se manifestou com relação ao atual presidente, né, numa partida. Então, isso tudo tem relação. Você precisa estar ali. Aí, como é que funciona o Tribunal de Justiça Desportiva? Como eu já falei, os atletas que cometem infrações são denunciados, os árbitros também podem ser denunciados, diretores e tudo mais podem ser denunciados, eles serão denunciados e se for em âmbito estadual. Eu estou ouvindo algum retorno. Alguém está falando comigo? 1 minuto, Ju. Tá ouvindo? Agora estou. Pronto. Menina, já tem 1 minuto? Enfim, nesse julgamento, o atleta vai receber essa punição ou não, pode ser absolvido ou não. E o advogado como é que vai atuar? Preparando sua defesa, fazendo sua defesa oral, inclusive, ali na hora, com provas, robustas ou não, o que tiver, o que for possível, para defender os interesses do atleta que está ali sendo julgado, tá certo? Então, como eu só tenho 1 minuto, eu só quero reforçar que no direito desportivo há espaço para todo mundo. São muitos alunos que me perguntam, professora, Juliana, como é que faz? O que eu posso fazer? Dani falou uma coisa que é muito importante. Networking hoje é tudo, gente. Você precisa se aproximar, você precisa ter contato, você precisa ser visto, você precisa se apresentar.
E como eu falei um pouco antes, a pandemia possibilitou muito essa aproximação entre os profissionais e a gente pode e pode ainda aproveitar os contatos, certo? Então, quem tiver interesse em conversar um pouquinho mais sobre a matéria, sobre o assunto, eu fico inteiramente à disposição nas redes sociais, é só dar um toque e falar, quero saber mais, o que eu posso fazer, estou aqui à disposição para auxiliar sempre. Dani, muito obrigada. Agradeço a vocês todos aí pelo convite, é uma honra poder participar aqui com vocês do Congresso Online, tá bom? Beijo e obrigada, inclusive, pela compreensão, viu? Fique tranquila, você é uma grande amiga, os amigos, eu senti muito isso, né, pelo que eu passei, e para mim foi muito importante esse apoio que eu tive dos amigos naquele momento que eu precisava tanto. Quero agradecer a todos pela participação, doutora Renata, doutor Cristiano, doutor Walker, doutora Juliana. Quero agradecer a todos por terem aceitado o convite. Nosso muito obrigado, o painel foi sensacional. Os alunos aqui estão agradecendo as reflexões, as ponderações, as colocações, estão aprendendo bastante. Quero convidar a todos para estar com a gente amanhã às 19 horas. Amanhã a gente vai ter o painel de Direito de Família e Direito Eleitoral. E na quinta vamos encerrar essa edição 2020 do Congresso, esperando que em 2021 quem sabe a gente volte, né? Se vocês quiserem convencer, depois amanhã vou pedir a ajuda de vocês para convencer o nosso coordenador científico a realizar uma segunda edição do Congresso. Agradeço a todos, declaro encerrado o painel e até amanhã. Obrigada, gente. Boa noite.